Olá, pessoal. Meu nome é Maurício Tusvol. Eu sou repórter da Carta Capital no Rio de Janeiro. Hoje temos aqui um entrevistado que é uma das maiores expressões da nova esquerda brasileira, o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Maurício. É um prazer estar com você e com todos aqueles que estão nos assistindo. Eu sou um leitor assíduo da Carta Capital há muitos anos e admirador de todos vocês aí que fazem a revista e também os debates que são indispensáveis, né, para a defesa da democracia, da justiça social e do Brasil. Nós te agradecemos, prefeito, por o senhor ter aceitado o nosso convite, né? E o motivo que nos levou a convidar o ex-prefeito Rodrigo Neves para essa entrevista é que foi lançado na quinta-feira o livro, né, de autoria do jornalista PH de Noronha, chamado Golpe Derrotado: A Verdade sobre a Conspiração para Destituir Rodrigo Neves e Capturar a Prefeitura de Niterói. Para quem não se lembra, esse episódio, né, ele aconteceu como um desdobramento da Lava Jato, né, na chamada Operação Alameda, e por conta dele, o então prefeito ficou 90 dias preso, numa situação que foi revertida logo depois, uma decisão do Tribunal de Justiça, por 6-1, praticamente unânime, e que ficou aí na memória de todos como um exemplo de lawfare do uso da justiça com objetivos políticos, né? Aí eu quero começar essa entrevista, prefeito, perguntando... 3 anos depois, né, o senhor passou 90 dias preso, saiu em março de 2019, 3 anos atrás. Qual lição o senhor tirou desse episódio? Quais foram as sequelas políticas que ficaram na sua trajetória? E, enfim, qual análise o senhor faz desse episódio hoje? Olha, Maurício, eu primeiro queria agradecer aos jornalistas, né, os editores e também o autor do livro, né, os editores, o Ronaldo Lapa, o Bruno Tis, e o Auser, né, o Luiz Auser, que foram editores durante muito tempo do Jornal Extra, do Jornal Globo, no Rio de Janeiro, e o autor PH Noronha também, que tem uma trajetória já no jornalismo do Rio de Janeiro e que se propuseram a se debruçar sobre esse projeto. Então, eu queria agradecer, porque, de fato, é importante que essas histórias sejam contadas, né, para as atuais e futuras gerações, desse momento muito dramático para a democracia, para o Estado Democrático de Direito, onde houve, em várias situações, inclusive na minha, uma violência inaceitável ao devido processo legal, não é? Então, eu realmente fiquei bastante feliz com o lançamento desse livro. Eu acho que a imagem que me vem à cabeça no lançamento na Livraria da Travessa, além da presença de vários amigos, né, de milhares de pessoas, né, foi um dos maiores lançamentos da Travessa, né, com a presença do Molon, do João, presidente do PT, também o prefeito de Maricá, o prefeito de Niterói, né, do Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB, é a imagem da minha mãe, né, com uma foto do livro. Minha mãe, uma velha professora de quase 80 anos, e com ali a sensação de que aquilo que ela me ensinou a vida toda, né, que é a honestidade, né, o compromisso com os mais pobres, ela que deu aula a vida toda para a escola pública, para estudantes pobres de Niterói, e a clareza, né, da defesa da honra do filho. Infelizmente, meu pai, também um velho professor, não pôde estar presente, porque o pai faleceu, né? Meu pai ficou em depressão, né? Entrou numa profunda depressão nesse processo e veio a nos deixar, faleceu. De qualquer forma, eu tenho certeza que esse livro ele é muito importante, porque é inaceitável que, em plena vigência do Estado Democrático de Direito, tenha acontecido o que aconteceu, né? Eu nunca fui ouvido, até hoje, né? São mais de 4, 5 anos desse processo, eu nunca fui ouvido. Omitir os dados do COAF que corroboravam com a minha idoneidade, ou seja, o COAF fez uma informação de que não havia nenhuma movimentação suspeita nas minhas contas ou nas contas da minha família, né? Omitir os dados do Ministério Público Federal, dizendo que não havia nenhum tipo de elemento de corroboração nessa falsa delação premiada, e mentiram sobre a minha esposa, porque, como não encontraram nada, né, falaram que ela era dona de uma empresa de ambulância chamada Toesa, né, envolvida com a Lava Jato, que a gente nunca tinha ouvido falar, né? E depois de 3 meses disseram que realmente ela não era dona dessa empresa e que foi um equívoco,
depois de terem feito o que fizeram. E o livro, eu acho que ele esclarece toda a verdade, ponto a ponto, e a conspiração para tomar de assalto a única prefeitura progressista do Grande Rio que não estava na órbita da extrema-direita, né? Então, além de eu nunca ter sido ouvido, além de terem obtido dados oficiais que corroboravam com a nossa idoneidade, além da nossa administração, Maurício, a Prefeitura de Niterói, no meu governo, nos 8 anos de governo, ganhou o primeiro lugar em gestão, né, o primeiro lugar em transparência, segundo a CGU, o Ministério Público Federal. Eu peguei a Prefeitura com R$ 1 bilhão de dívida, paguei R$ 1 bilhão de dívida e entreguei com 1 bilhão e 500 milhões em caixa ao meu sucessor, o Axel Grael, que era o meu vice-prefeito, no primeiro mandato. Agora, é importante aqueles que estão nos assistindo entenderem a gravidade da situação, porque no dia 10 de dezembro de 2018, no dia da diplomação do atual presidente, quando aconteceu quase, eu diria para você, um sequestro, né? Porque eu nunca tinha sido chamado a prestar qualquer esclarecimento e estava no pleno exercício do mandato conferido por milhares de cidadãos. Mas, pasmem, 3 horas depois, a extrema-direita entrou com um pedido de impeachment e novas eleições em Niterói, porque o meu vice-prefeito tinha sido eleito deputado e tinha renunciado, né, à vice-prefeitura, e o deputado Jordi, que era vereador em Niterói, entrou com pedido de impeachment e novas eleições, citando trechos da denúncia que estava em segredo de justiça. 3 horas depois da minha prisão, trechos da denúncia que eu só fui tomar conhecimento 1 semana depois. Então, é muito grave o que aconteceu. Agora, o tribunal, por 6-1, reverteu essa decisão monocrática. Eu voltei para o mandato em início de 2019, enfrentamos a pandemia, eu terminei o mandato com quase 90% de aprovação popular e o meu sucessor foi eleito no primeiro turno por 62-9%. Rodrigo, justamente, a que você atribui essa sua popularidade? Você foi prefeito por 2 mandatos, né? Já participava da política niteroense como parlamentar anteriormente, né? A que você atribui essa popularidade que você atingiu como prefeito? Nós fizemos em Niterói uma transformação muito positiva. Niterói tinha sofrido, em 2010, aquela grande tragédia, a tragédia do Bumba, né? Que afetou profundamente a administração da cidade. Então, eu assumi a prefeitura 2 anos depois, com pessoas vivendo em condições muito difíceis, em abrigos, a prefeitura quebrada, endividada, o orgulho da cidade ferido e sem um plano de médio e longo prazo, né? Isso contrastava muito com a situação do Rio, que tinha, naquele momento, o anúncio dos projetos da Copa, da Olimpíada, né? Então, enquanto no Rio as notícias eram muito positivas naquele momento, 2013, em Niterói eu peguei a situação muito difícil. E a gente fez um trabalho que é aquilo que a gente precisa fazer na gestão pública no Brasil, um trabalho de investimento em modernização, em profissionalização, concurso. Estruturamos uma gestão com planejamento orientada para melhorar os serviços prestados aos cidadãos. Cumprimos todos os compromissos que nós assumimos na campanha e, ao fim de 8 anos, Maurício, mesmo tendo pego a prefeitura numa situação muito difícil e enfrentando a pior crise da história do Rio e do Brasil, nos últimos 8 anos, eu entreguei Niterói ao meu sucessor com a prefeitura saneada e com muitos recursos em caixa. Nenhuma cidade do Brasil de médio porte tinha, né, aquilo que eu entreguei em 2021, em janeiro de 2021, na transmissão do cargo ao meu sucessor, uma cidade com orgulho resgatado, né? E aí tem a ver com investimento em cultura, por exemplo. Você ter uma ideia, eu investi não em números proporcionais, mas em números absolutos. Nós investimos, Maurício, nos meus 8 anos de governo, mais investimento em cultura em Niterói, em números absolutos, do que o Crivella investiu em cultura na cidade do Rio. Então, a cidade ela resgatou a sua autoestima, o seu orgulho, e nós fizemos, Maurício, um plano estratégico de longo prazo, né, de 20 anos, com ações de curto, médio e longo prazo, que é o Niterói que queremos, ouvindo a sociedade civil,
lideranças comunitárias, sindicais, empresariais, um projeto de médio e longo prazo, porque nós precisamos, na administração pública, saber onde nós queremos chegar, né? E, junto com a sociedade, definir os caminhos da onde a gente vai chegar. E o nosso objetivo foi alcançado: fazer de Niterói novamente a melhor cidade em qualidade de vida do estado do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui com o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e lembrando que essa entrevista ela está também na versão impressa na nossa revista Carta Capital, que está nas bancas hoje. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar por lá também. Rodrigo, você é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PDT. No entanto, a gente sabe que houve algumas reuniões em que você participou, juntamente com o prefeito Eduardo Paes, com o Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, e também com o Felipe Santa Cruz, que é pré-candidato a governador pelo PSD, partido do Paes. Existe a possibilidade de uma aliança ainda no primeiro turno? Você cogita ser candidato ao Senado numa chapa encabeçada pelo Felipe? Olha, Maurício, a situação do Rio é muito grave. Nós vivemos a pior crise econômica e social da história do Rio de Janeiro. Eu tenho falado isso: se a gente sair da zona sul do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca e de Niterói, onde há uma melhor infraestrutura, e nós formos para onde 90% do povo do Rio de Janeiro está vivendo, né, que é a Baixada Fluminense, São Gonçalo, a zona oeste do Rio, o subúrbio, a situação está muito dramática, né? É fome, é desemprego, é falta de perspectiva, é violência e domínio de território pelas facções criminosas, seja o tráfico de drogas, seja as milícias, e um empobrecimento brutal da sociedade, do Estado e da cidade do Rio de Janeiro. Então, é uma situação dramática, e eu tenho falado bastante sobre isso, porque, Maurício, nós não vamos reverter e estancar o domínio do território pelas facções criminosas, pelas milícias, pelo tráfico, apenas com política de segurança pública, por melhor que seja. Eu, aqui em Niterói, fiz um plano de segurança pública com base em evidências, investi em tecnologia, em sistema de monitoramento com inteligência artificial, fizemos um forte investimento em polícia de proximidade, mas nós fizemos aquilo, depois de 25 anos de governos trabalhistas, aquilo que precisa ser feito no Rio. Nós levamos água e esgoto tratado para todas as favelas, colocamos escola e creche em horário integral dentro das favelas, e o programa médico de família, que nós desenvolvemos em parceria com Cuba em 1991, e que antes mesmo do meu governo, muito antes, né, no governo do ex-prefeito Jorge Roberto, e que virou um exemplo, né, de atenção básica de saúde. Então, em Niterói, é a única cidade da região metropolitana do Rio que não tem milícias dominando territórios, dominando bairros, como já acontece na cidade do Rio, na Baixada, em São Gonçalo e Itaboraí. Então, o que eu falo, e eu repito isso aqui para vocês, e nós vamos falar na campanha, é que enquanto nós tivermos uma situação dramática do mercado de trabalho do Rio, se nós não revertermos esse processo de esvaziamento econômico do Rio de Janeiro, gerar emprego e renda e ter o desenvolvimento dos territórios, nós vamos ter muita dificuldade, né, de enfrentar, só com política de segurança, o drama que o Rio vive, também na violência, com domínio do tráfico e também das milícias. Esse teu discurso nós estamos vendo que não é de candidato a senador, né? De candidato a governador mesmo. Né? A gente pode dizer, então, que a tua candidatura ao governo está reafirmada e que, assim que for possível, é uma pré-candidatura, evidentemente, ainda, assim que for uma candidatura, ela vai estar na rua. Claro, eu penso que as pesquisas estão indicando o caminho, né? O diálogo com a população. Eu tenho conversado com amplos setores da sociedade. Aqui na região onde eu sou mais conhecido, as pesquisas indicam, inclusive, uma proporção de intenção de votos, Maurício, que indica mais de 60%, né, de intenção de votos, nessa região que é o segundo colégio eleitoral. Né? São Gonçalo é o segundo colégio eleitoral do Estado. E veja, essa aliança com o prefeito Eduardo Paes é uma aliança muito importante, porque o prefeito Eduardo Paes e a Marta Rocha, que foi a candidata do PDT, eles juntos tiveram 60% dos votos no primeiro turno da eleição no Rio de Janeiro. Então, eu acho que é uma aliança poderosa para ganhar no primeiro colégio eleitoral, no segundo colégio eleitoral e atrair lideranças da Baixada. Agora, mais do que uma aliança
para ganhar a eleição, eu diria para você que essa aliança ela é muito importante, Maurício, para a gente reconstruir o Estado do Rio de Janeiro, porque essa aliança reúne as duas melhores escolas de boa gestão do Estado, né? A tradição do PDT em Niterói, antes do meu governo, né? Com o prefeito Jorge Roberto, o prefeito João Sampaio, né? Agora com o prefeito Grael, que era o meu vice-prefeito no primeiro mandato. Então, o PDT tem uma tradição de boas administrações em Niterói, e o grupo do César, do Eduardo Paes, tem uma tradição, uma marca reconhecida de boa gestão na cidade do Rio. E diante da gravidade da situação, Maurício, diante da tragédia, não dá para a gente tratar o maior desafio de governança e gestão pública do Brasil, dos 27 estados da federação, sem a técnica, sem a boa gestão, sem o compromisso com o povo e com todo o respeito. Né? O atual governador caiu de paraquedas, faz um governo sofrível, e o outro concorrente, o Marcelo, a quem eu respeito como parlamentar, né, porque tem um papel importante na luta democrática, por isso eu o respeito, mas nunca administrou nada na vida, nunca administrou uma prefeitura, nunca exerceu nenhuma função no executivo, e o Rio não pode arriscar, Maurício. A situação é gravíssima, o Rio está acabando, nós precisamos, e é isso que nós estamos nos dispondo a fazer, de um plano de salvação do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro, né, da mesma forma que o Bolsonaro está fazendo na presidência, ele pretende, já está fazendo nesse ano eleitoral, né, uma série de benesses, né, um saco de bondades aí em relação às prefeituras e tudo mais. Né, ainda por cima vitaminado, digamos assim, com o dinheiro da venda da SEDAI. Né. Com isso, muitos analistas dizem que está no segundo turno, né, que o Cláudio Castro vai ser, apesar da sua pouca trajetória política, dele ser um político que até há poucos anos atrás era completamente desconhecido, ele hoje é um candidato forte por conta do peso da máquina. Você concorda com essa avaliação que o Cláudio Castro já está no segundo turno e é o adversário a ser batido? E complementando a pergunta, você acha que seria possível dois candidatos da oposição estarem no segundo turno? Olha, Maurício, a situação da eleição do Rio é muito diferente da situação nacional, onde há um processo de consolidação de uma polarização, tornando mais difícil a construção de uma candidatura, né, alternativa à polarização. Não que não seja possível, mas, evidentemente, que você tem um cenário nacional muito consolidado. No Rio é diferente. Né? Por quê? Porque as pesquisas indicam isso. O Cláudio ele não tem a força que o Bolsonaro tem, o Freixo não tem a força que o Lula tem, e, ao mesmo tempo, nós estamos dialogando com todas as forças do campo democrático, né? Com setores do PSB, com setores do PT, com setores do PCdoB, além com setores do centro, né? Até segmentos conservadores, que têm a clareza que a continuidade do governo Castro é a certeza, né, da continuidade do fracasso do Rio. Né? Então, evidentemente que o atual governador não pode ser subestimado, porque tem a máquina, né, e tem esse alívio momentâneo, e é importante que aqueles que estejam nos assistindo compreendam o que eu estou falando. Na verdade, o Rio é a melhor expressão daquilo que a literatura da doença holandesa, dos royalties de petróleo, conta, né? Do início ao fim. Quando você tem uma guerra, quando você tem um aumento do preço do barril do petróleo para quase $100, né? O câmbio lá em cima, né? O dólar lá em cima, e os royalties são calculados a partir da produção, né? Do câmbio e também do preço do barril do petróleo no mercado internacional, os royalties vão lá para 16, 17 bilhões de reais por ano, 16, 17 bilhões, e quando cai para menos de 40, 30 dólares, acontece o que aconteceu no governo do Pezão em 2016, você arrecada 3, 4 bilhões e o Estado quebra. Por quê? Porque não tem nada embaixo, ou seja, o Rio sofreu um processo de desorganização econômica, produtiva, industrial e urbana e social nos últimos 30 anos, sem que tenha havido qualquer tipo de estratégia de planejamento para reverter isso. E é esse processo do debate que nós vamos fazer, né? É esse projeto que nós estamos apresentando. Né? Ou seja, o Rio tem solução, mas nós não podemos
correr riscos nessa eleição. Eu vejo, Maurício, que há um amplo segmento da sociedade que resiste à candidatura do Marcelo, porque, além da falta de experiência, ele está desdizendo tudo que ele disse a vida toda, e a gente precisa ter coerência, né? Então, eu penso que, para vencer, né, de fato, o bolsonarismo do Rio de Janeiro e superar essa situação de prostração, de anomia, de decadência do Rio de Janeiro, a nossa proposta, a partir do legado e da trajetória de realizações que nós construímos, é uma proposta que vai despertar, né, os melhores sentimentos das forças vivas da sociedade carioca e fluminense. Você citou o Marcelo Freixo, né, que é pré-candidato ao governo do Rio pelo PSB. Ele, pelo menos por enquanto, oficialmente, ele conta com o apoio do PT do Rio, com o apoio do Lula. Que eu saiba, ainda não tem um apoio formal do PT do Rio, né? Pois é, a pergunta que eu vou te fazer. Você teve um início da sua trajetória política, foi no PT. Você é um cara que tem uma ótima relação com vários políticos do PT. Você conta com possível apoio do PT ainda, ou mesmo que num eventual segundo turno, com apoio do PT do Rio, a sua eventual candidatura ao governo do Estado? Olha, Maurício, a gente tem um diálogo aqui das forças democráticas, construímos alianças aqui vitoriosas em Niterói, em Maricá, em Cabo Frio, quase vencemos em São Gonçalo, e essa aliança foi construída com um diálogo, né, que eu sustento e defendo, que a gente tem que manter, respeitadas as diferenças, né, respeitada, claro, a legitimidade de cada partido de apresentar suas candidaturas, mas, sobretudo, a partir do compromisso mais importante com o povo, sobretudo com as grandes maiorias do nosso povo que estão sofrendo, né, com essa combinação tóxica entre ultraliberalismo de um lado e um projeto político autoritário, né, de aparelhamento das instituições do Estado do outro, a gente precisa apresentar uma proposta que seja viável e que, ao mesmo tempo, seja convincente. E nós não vamos convencer apenas pelas palavras, mas nós vamos convencer pelo exemplo, por aquilo que já fizemos, né? Então, eu acredito que esse diálogo é um diálogo que está acontecendo, né, com as bases, com os dirigentes, e eu acredito que isso vai chegar a um bom termo, né, no processo eleitoral, né? Eu acredito que a gente tenha lucidez de entender que nós não podemos repetir 2016. Pasmem, na cidade do Rio de Janeiro, que é mais progressista do que o próprio Estado do Rio de Janeiro, o Marcelo perdeu para o Crivella, um prefeito que não gosta de carnaval, na cidade do Rio de Janeiro, por 60% a 40%. Então, eu acho que a gente precisa compreender a dinâmica social e dialogar com a população, apresentando, como eu disse, a proposta de reconstrução do Rio de Janeiro, mas a partir daquilo que nós já fizemos. Rodrigo, o candidato do PDT, o pré-candidato do PDT à presidência da República é o Ciro Gomes, né? E a gente sabe que o Lula tem uma penetração muito grande aqui no Rio, e particularmente na região, né, de Niterói, São Gonçalo, como você falou, essa dobradinha, Rodrigo Neves e Lula, ela está na cabeça de boa parte do eleitorado. Como você pretende lidar com essa questão? Você receberia o Lula no teu palanque também? Seria um palanque duplo? Como isso está sendo discutido dentro do PDT? Olha, eu acho que a candidatura do Ciro ela tem um papel e tem cumprido o papel do debate do Projeto Nacional de Desenvolvimento, né, colocando, né, o dedo na ferida dos temas sensíveis relacionados à redução das desigualdades, né, relacionados à desindustrialização do Brasil. Portanto, eu acho que o Ciro, evidentemente, a gente não concorda com tudo, né, do ponto de vista das posturas e tal, mas ele tem cumprido um papel fundamental de alerta ao país, né? E tem uma trajetória notável, né, como ministro, como governador de Estado, e eu tenho um profundo respeito pelo Ciro. Da mesma forma, o presidente Lula, que foi o presidente nas últimas décadas que colocou o povo no centro da agenda política do país, né, que compreende profundamente os valores, os sentimentos do povo brasileiro, que fez projetos e desenvolveu projetos importantes
né, como o acesso dos pobres, dos negros às universidades. Isso é uma conquista extraordinária, importantíssima para enfrentar o processo histórico de desigualdade, né, uma herança que persiste, escravocrata, de exclusão da população pobre e negra, né, da educação, especialmente do ensino superior. Fez estratégias, implementou estratégias de proteção social, como os programas de transferência de renda. Portanto, eu conheço o presidente Lula há muito tempo, acho que também nós temos que manter, né, o diálogo das forças democráticas, porque, para além, inclusive, do campo de centro-esquerda e esquerda, os setores conservadores mais lúcidos e democráticos, nós precisamos alertar a sociedade brasileira sobre as graves ameaças ao país e à democracia que representaria a continuidade do governo Bolsonaro. Então, eu acredito ainda muito no diálogo, né, nessa tentativa, né, de esforço de diálogo, porque acima dos nossos interesses menores, políticos, partidários, acima das vaidades individuais, deve estar aquilo que o Brizola dizia, o fio da história, né? O fio da história. E o fio da história, e a história nos cobrará, nos coloca diante da responsabilidade de evitar a continuidade dessa tragédia econômica, social, institucional, que é o governo Bolsonaro. Você acredita nas chances de um candidato de terceira via na eleição presidencial? E outra coisa, você falou agora sobre a discussão, né, as negociações avançadas aí com o grupo do prefeito Eduardo Paes. O prefeito Eduardo Paes hoje é do PSD. O PSD, presidido pelo ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, negocia o ingresso do governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, para eventualmente ser o candidato à presidência da República pelo PSD. Esse eventual ingresso do Eduardo Leite no PSD dificultaria o arranjo político aqui no Rio de Janeiro, que você está construindo com o prefeito Eduardo Paes? De maneira nenhuma, Maurício. A gente está aqui numa aliança regional, não, uma aliança pelo Rio de Janeiro, né? Uma aliança diante desse cenário que eu comentei aqui ao longo do programa dramático do Estado, né? E da necessidade de reconstruirmos, né, uma perspectiva, a esperança, né, o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Então, nós vamos, nesse processo, evidentemente, ter a habilidade, né, de dialogar com o conjunto das candidaturas presidenciais que estão no campo democrático de oposição ao Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, e nós vamos fazer isso, né, ao longo da campanha. O governador Eduardo Leite, sendo candidato pelo PSD, evidentemente terá lugar também no palanque, né, porque nós vamos abrir o palanque para o presidente Lula, o nosso candidato do PDT é o Ciro, e nós acreditamos que a recuperação e a reconstrução do Rio de Janeiro, diante desse cenário de terra arrasada do Rio de Janeiro, vai exigir esse amplo diálogo, né, essa ampla conjugação de esforços de amplos setores sociais e políticos, e, portanto, essa é uma aliança com o prefeito Eduardo Paes e o seu grupo regional. Então, eu acredito, Maurício, que esse objetivo, né, de uma aliança vai ser alcançado, e nós vamos manter esse diálogo, né, com as forças políticas no plano nacional, porque o mais importante é a gente ter um governo com um perfil democrático e desenvolvimentista comandando o Brasil a partir de janeiro de 2023. Esse ano a gente vai ter uma eleição para o Senado que se vislumbra bastante acirrada também aqui no Rio de Janeiro, né? É uma vaga só que vai ser renovada, né? Nós temos o senador Romário, que provavelmente vai disputar a reeleição. Ele já teve algumas conversas com o grupo do prefeito Eduardo Paes também. E temos outros nomes, o próprio Felipe Santa Cruz, né, que no arranjo, possivelmente, com a tua candidatura, sairia candidato a senador. Temos o Alessandro Molon, com o nome também, né, da tua geração e vindo da esquerda também, com bom potencial. Dá para dizer já que se o candidato a governador, Rodrigo Neves, vai ter um candidato a senador escolhido, ou está cedo demais? Maurício, eu, evidentemente, que já disputei 8 eleições, e das quais 4 eleições majoritárias, e tenho a prudência, né, de
de acompanhar o que os dirigentes partidários estão fazendo. E eu diria para você que o Felipe seria um extraordinário companheiro numa chapa, não apenas para ganhar a eleição, mas para governar, né, a quatro mãos, né, o Rio de Janeiro, porque eu fiz isso com o meu vice-prefeito, Grael, que hoje é o prefeito de Niterói, diante do desafio que era a necessidade de se construir um projeto que combinasse a minha experiência nas lutas sociais, né, a minha visão como sociólogo, com a trajetória do Grael na área ambiental, né, e também como engenheiro florestal, que tem o tema da sustentabilidade como um tema importante. Eu penso que o Felipe, com essa experiência dele, né, no debate jurídico da segurança pública, ele vai ser um companheiro extraordinário, não só para ganhar a eleição, mas para governar junto, né? Então, eu estou muito entusiasmado com essa possibilidade. Evidentemente que isso não depende nem do Felipe, nem depende de mim, mas nós temos um relacionamento muito positivo e eu o tenho como uma pessoa muito, muito importante do Brasil e do Rio de Janeiro. E o Senado, nós vamos ter que conversar, há várias possibilidades. Essa candidatura do Marcelo vai até o final, né? Se ela for até o final, é uma coisa, se não for, quer dizer, o André Siciliano é um candidato respeitado, porque é presidente da Assembleia, muito hábil, é um quadro muito preparado. O Molon, que é deputado federal, também é um quadro de escola, né? Uma pessoa muito respeitada. Eu tenho uma relação muito boa com o Molon, acho que o Molon é um dos melhores parlamentares do Brasil, né? E tem estatura de senador, né? Da mesma forma que nós podemos dialogar com lideranças da Baixada Fluminense, né? E construir com lideranças da Baixada Fluminense, dos segmentos populares da Baixada Fluminense, a possibilidade de compor a nossa chapa. Então, nós temos várias possibilidades, né, que vão ser discutidas ao longo das próximas semanas, e a gente tem experiência, a gente tem vivência política na construção dessas alianças, na construção da governança, e eu diria para você que o mais importante, Maurício, é a gente ter a referência, né, do compromisso com o povo, né? Quero agradecer aqui a presença do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PDT. E para a gente terminar essa entrevista, Rodrigo, eu quero te fazer uma pergunta que vai além do político, Rodrigo, para o homem, Rodrigo. Você foi vitimado pelo lawfare, né? Aí nós estamos voltando ao início da nossa entrevista, no momento em que o país, em nome da luta contra a corrupção, estava mergulhando num abismo, né? Numa escuridão. E isso resultou na eleição do Bolsonaro. E você, eu quero que você diga para a gente o que você sentiu naquele momento sobre o teu futuro político, o futuro político do país, e qual a esperança que você tem hoje sobre o futuro político do país? Olha, Maurício, eu acredito e tenho falado, e sempre falei sobre isso, que o Brasil, depois da desigualdade social, né, porque somos um dos países mais desiguais, se não mais desigual do mundo, o Brasil precisa enfrentar o tema da corrupção sistêmica, né, dos modelos de governança, e as instituições, né, o Ministério Público, né, as polícias, o Judiciário, têm um papel importante nisso. Agora, infelizmente, o que a gente viu é que essa causa, que é uma causa muito importante para a sociedade, ela foi desvirtuada com objetivos políticos, né? Claro que você tem situações que são inaceitáveis, né? O Cabral, né? O Eduardo Cunha, o Palocci, as pessoas que têm patrimônio, né, incompatível com a sua renda, né, que têm contas no exterior, né, pessoas que acumularam bens, né, enriqueceram na vida pública, tem que pagar caro, né? Agora, o que aconteceu com o presidente Lula é absolutamente inaceitável, né? O que ficou evidente, né, na Vaza Jato e também nas decisões do Supremo é que houve uma violência ao devido processo legal com o objetivo de tirá-lo da eleição de 2018. Como aconteceu comigo em 2018, em dezembro de 2018. O ano de 2018 começa no Rio com a intervenção na segurança pública, com o assassinato da Marielle,
né, intimidando as lideranças populares. Aliás, depois de 4 anos até hoje, né, não se identificaram os mandantes do assassinato de Marielle, com a vitória cachapante da extrema-direita, como nunca na história do Rio, e, ao final do ano, termina, no dia da diplomação do atual presidente, com praticamente o sequestro do único prefeito que não estava na órbita da extrema-direita, no estado do Rio de Janeiro, o segundo maior orçamento do estado. E me colocaram numa condição absolutamente degradante. Eu não desejaria ao pior dos meus adversários passar o que eu sofri. E o livro Golpe Derrotado conta em detalhes, né? Eu fiquei num ambiente espremido de uma sala, na verdade, de uma cela, com 42 pessoas, no calor de 60 graus. Né? Eu emagreci em 25 dias 10 quilos, né? Pela condição degradada, e sem ser ouvido, em plena vigência da democracia no Brasil. Como que pode isso? Então, eu não desejaria ao meu pior adversário sofrer o arbítrio, a ilegalidade que nós sofremos. Né? Agora, o Mário Soares, né, que foi o grande estadista português, ele dizia o seguinte: olha, só é derrotado quem desiste de lutar. Então, por mais que seja dramática a situação, não vamos desistir de lutar pelo Brasil, pela democracia, pelo Rio de Janeiro, porque amanhã sempre vem, né? Amanhã sempre vem. Então, após esse período sombrio, e eu acho que esse livro, O Golpe Derrotado, tem esse relevante serviço prestado ao país, né, ao Estado e a Niterói, porque registra um momento dramático da democracia em Niterói, no contexto do que aconteceu no Brasil. É importante a gente contar essas histórias para as atuais e futuras gerações, para que situações como essa não se repitam, né? E para que a gente possa consolidar o processo democrático no Brasil. Eu falei aqui com o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Rodrigo, obrigado pela participação. As portas da Carta Capital estarão sempre abertas para futuras entrevistas. Foi um prazer estar com vocês e com todos os leitores da Carta Capital, e desejo vida longa à Carta Capital. Um grande abraço.